Conselho de Biologia alerta aí sobre doenças mais incidentes no verão. Estação de calor e chuvas cria condições para a proliferação de muitas delas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o biólogo Sérgio Boccalini. Ele é conselheiro do CRBio 1 e vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, a APRAG. Boa tarde, Sérgio Boccalini. Boa tarde, Fátima. Agradeço a oportunidade aí de falar com vocês, né? E aí um assunto de grande importância para a população. E uma boa tarde também a todos os ouvintes. Nós é que agradecemos a sua participação. Bom, Sérgio, a lista é grande, né, das doenças. Além da preocupação com a pandemia, não pode esquecer dessas, né? Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, leishmaniose, leptospirose e também as doenças gastrointestinais, é isso? Com certeza, né? Além aí da Covid-19, né? Essas doenças que você falou, tirando aí a questão das doenças gastrointestinais, né? As outras todas são também doenças de notificação compulsória, né? Então, o sistema de saúde precisa ser informado da ocorrência delas, né? Devido à importância. E as doenças gastrointestinais também, mesmo não tendo uma necessidade de informação compulsória, mas elas podem aí provocar um impacto muito grande na população, né? E também são doenças de grande importância em saúde pública. Sim. Estamos em rede com São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, o jornalista Anchieta Filho tem pergunta, não é isso, Anchieta? Exatamente, Fátima. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde, Anchieta. Doutor Sérgio, e as doenças da pele? Aquela preocupação com o sol forte, né? Inclusive até a incidência de câncer preocupa bastante, né? Sim, essas também são doenças que trazem uma preocupação, né? Então as pessoas precisam ficar atentas também a essa exposição aí, né? A um espaço aberto, em horários onde a incidência aí de raios solares mais prejudiciais elas podem ocorrer, né? Então a preocupação com o uso dos protetores solares, né? Ela tem que ser uma coisa feita aí de forma rotineira também, né? Porque isso pode aí impactar na saúde das pessoas. Não de uma forma tão imediata que vai sobrecarregar o sistema de saúde, mas com o passar do tempo isso pode desencadear, como você colocou aí, né? Isso pode desencadear e vir aí a ter consequências bem indesejáveis, né, como o aparecimento de câncer de pele, né, então uma evolução complicada e preocupante, né, então realmente as pessoas precisam ficar muito atentas a essas exposições também aí e buscar realmente o uso aí dos protetores solares. Não sei se tem alguma coisa a ver, doutor, mas geralmente no calor a alimentação inadequada provoca problemas gastrointestinais sérios. É bom a pessoa ficar atenta a isso, comer coisas leves, né? Sim, a gente tem essa relação, né? Comidas muito pesadas, muito gordurosas, né? O consumo de chocolate também em excesso nesse período do ano, ele acaba realmente trazendo aí alguns problemas gastrointestinais, né? Mas uma coisa também, Anchieta, que é importante as pessoas prestarem bastante atenção, é que essas doenças, elas podem ter aí as pragas urbanas, né? Principalmente a questão de baratas, formigas, né? Como potenciais vetores mecânicos, né, na transmissão e contaminação de alimentos, né? Então os cuidados com a higienização dos ambientes, o cuidado para manter os espaços livres da presença desses animais é de extrema importância para evitar realmente essas consequências aí indesejáveis. Doutor Sérgio, muito obrigado pelas respostas. Fátima? Ok. Rio de Janeiro. César Fatioli tem pergunta? Sim, Fátima. Obrigado por perguntar. Posso falar com o doutor Sérgio Boccalini? Sim. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. O verão terá contornos particulares em função da pandemia. Apesar das aglomerações, tem o trabalho tem trabalho que nem sempre é presencial. As escolas não vão voltar no mesmo ritmo, tem o revezamento, tem algumas diferenças ditadas pela pandemia
e também as pessoas tendem a estar mais tensas, mais preocupadas, tendo mais uma vez que readaptar sua rotina. Isso interfere na incidência das doenças? Quais se tornam mais ameaçadoras e quais tendem a apresentar, das doenças típicas do verão, números menores? O fato das pessoas lavarem as mãos e usarem máscara tende a reduzir as gripes, por exemplo, e alguns tipos de infecções gastrointestinais? O fato de passarem mais tempo em casa torna as pessoas alvo mais fáceis para os mosquitos, por exemplo? Sim, essa relação, César, ela é percebida, né? Então a gente aí se analisar, né, o comportamento, essa mudança de comportamento das pessoas frente à pandemia da Covid-19 fez a criação, né, o hábito de lavar as mãos e se higienizar aí com uma frequência maior, né, o uso de álcool, os cuidados com as limpezas e desinfecção de ambientes, né, isso se tornou uma coisa mais rotineira na maioria dos lares, né, e também nos locais de trabalho. Consequentemente, pode-se observar, sim, aí uma diminuição de algumas doenças que são transmitidas principalmente aí por essa questão do contato com superfícies, né, uma série de micro-organismos que também tem esse potencial. O uso de máscara também, né, fez perceber aí a diminuição da propagação de gripes, né, gripes mais comuns frente aí à população, e essa proteção que as máscaras garantem. Então a gente tem sim essa relação acontecendo devido à mudança de comportamento, né? Porém, também as pessoas, por estarem aí, se fazerem mais presentes nos seus lares, né? O consumo, principalmente de comidas entregues aí pelo sistema de delivery, tudo, embalagens, que aumentou também o consumo, isso fez perceber, né, que o descarte nem sempre aconteceu da melhor forma, da maneira adequada, então surgiu condições favoráveis, né, para o desenvolvimento de uma série de organismos, né, aí no caso das pragas, que se beneficiaram em relação a isso, né, então o aumento de infestações com baratas, né, em função de materiais que não foram descartados da melhor forma, né, roedores também, pôde-se presenciar aí o aumento de algumas infestações em determinadas regiões, né, e a questão também da picada aí dos mosquitos, né, principalmente em se tratando do Aedes aegypti, né, no caso do mosquito da dengue, essa frequência, essa permanência maior nos lares, né, e a falta também do cuidado, César, em não fazer a manutenção dos seus quintais, dos seus espaços abertos, propiciou o surgimento de uma série de criadouros, né? E, consequentemente, as pessoas acabam ficando mais expostas também à picada desses mosquitos. Nós costumamos dizer, César, que é importante que as pessoas dediquem, né, pelo menos alguns minutos do seu dia, né, uns 5, 10 minutos, para inspecionarem de forma diária, de forma rotineira, os seus quintais, né, para tirar qualquer objeto, né, qualquer situação ou qualquer coisa que possa se tornar um criadouro para o Aedes aegypti. Então, esse comportamento ele também tem que ser reforçado, ele tem que as autoridades sanitárias têm que insistir de forma constante para que a população crie esse hábito, como se criou o hábito do uso da máscara, do uso do álcool gel, de lavar as mãos com frequência, criar o hábito de inspecionar os ambientes para não deixarmos criadouros se formarem aí para o mosquito Aedes aegypti. Obrigado, doutor Boccalini. Fátima. Ok, 1h47. Bom, tem uma afirmativa aqui que os insetos, ao contrário dos mamíferos, eles não têm regulação própria da temperatura corporal e assim dependem das condições do ambiente. Como é que é isso, doutor? Exatamente. Alguns animais, né, como mamíferos, aves, né,
eles conseguem ter essa regulação de temperatura por mecanismos próprios, né? Então nós temos aí uma temperatura constante, né? Que nem o ser humano mantém aí essa sua temperatura aí normal dos 36 graus e meio, 36,7, né? Que é a temperatura considerada normal para as atividades funcionais, para as atividades biológicas do organismo funcionar para o ser humano, né? Outros mamíferos têm as suas temperaturas adequadas também para o funcionamento. No caso dos insetos, eles não conseguem ter essa manutenção de temperatura. Então, eles dependem do meio ambiente, né? Então, o ciclo de desenvolvimento dele se dá muito em cima dessa temperatura ambiental, né? Então, nós sabemos que quanto mais quente estiver o ambiente e uma relação também da presença de umidade nesse ambiente, cria condições favoráveis, né, condições ambientais favoráveis, para que o ciclo de desenvolvimento, o ciclo biológico desses organismos, desses insetos, né, tenham condições favoráveis e fique acelerado, né? Já no inverno, com a temperatura baixa e uma diminuição também da umidade relativa do ar, né, o ambiente ele não fica tão favorável para esse desenvolvimento. Só para a gente tentar exemplificar para o ouvinte, né, para ele conseguir enxergar isso, né, numa região onde nós temos temperaturas mais reguladas, mais controladas, como a região sul e sudeste, por exemplo, no inverno, uma mosca, ela demora algo em torno de 60 dias, 50 a 60 dias para completar o seu ciclo de vida, da hora que o ovo eclode até a hora que aquela mosca adulta morre, vai girar em torno disso. Já no verão, em função de temperaturas elevadas e umidade alta do ar, né, esse mesmo ciclo de desenvolvimento, esse ciclo biológico, ele vai acontecer no intervalo em torno de 7 a 10, 12 dias, né? Então, tudo acontece muito mais rápido. Por isso que a gente observa grandes populações de insetos nesses períodos mais quentes e úmidos do ano. Tirando aquelas regiões aonde, por condições geográficas, né, a gente vai ter essa temperatura elevada durante o ano todo, então a gente vai ter sempre essa população maior de insetos nessas áreas em função disso. Muito bem. O César Fatioli tem outra pergunta, não é isso, César? Sim, obrigado, Fátima. Doutor Boccalini, em que medida a tensão associada ao confinamento por um período longo favorece o desenvolvimento de doenças? E qual a expectativa de um agravamento de doenças crônicas em função das pesquisas que indicariam ganho de peso para a maioria das pessoas, seja por uma dificuldade de reinventar a rotina para se exercitar em casa, mais tarefas domésticas, seja pelo nervosismo mesmo, acabar comendo mais gordices para passar o tempo. Sim, isso a gente tem percebido, apesar de não ser a minha área de especialização, né? A minha área é mais aí realmente a parte de controle de vetores e pragas urbanas, né? Mas a gente tem percebido aí, né, que outros especialistas têm divulgado, né, essa preocupação das pessoas no confinamento em função de ansiedade, né, em buscar uma circulação mais rápida, né? Então esse confinamento quebra toda a rotina existente, né? Leva as pessoas a um estresse, né? Um estresse psicológico, e aonde muitas vezes a fuga para esse estresse acaba sendo a alimentação, né? E normalmente essa fuga, né, onde busca-se uma alimentação, ela acaba coincidindo com uma alimentação inadequada, né? Então o consumo, como você colocou de uma forma bem interessante, né, de gordices, né, de alimentos que têm aí uma tendência
a levar, né, as pessoas a buscarem essa alimentação que não é a mais adequada, né, que leva a um ganho de peso, né, e caminhar para um sobrepeso, e em função disso também uma série de doenças começam a ter uma associação efetiva, né, a questão de problemas cardíacos, né, problemas relacionados a diabetes. Então, uma série de situações dessas doenças crônicas, né, elas vão ter aí um impacto interessante na vida das pessoas frente a essa mudança de comportamento, né, frente a esse estresse que o confinamento provoca nas pessoas, né, porque a maioria das pessoas tem na sua rotina, né, uma circulação mais abrangente, não ficar aí realmente confinado. Então, buscar atividades físicas, buscar entretenimentos que levem a descarregar, né, todo esse estresse de uma outra forma, não em uma alimentação incorreta, né, eu acredito que venha a contribuir. E aí a pandemia mostrou para as pessoas, né, que a internet é uma grande aliada, né, na busca de alternativas, né? Então, profissionais de educação física disponibilizaram aí uma série de treinamentos remotos, né, para que as pessoas pudessem se exercitar, uma série de atividades lúdicas, de entretenimento também foi colocada. Então, as pessoas precisam aí, lógico, quem tem um acesso adequado aí, que busquem, né, esses recursos para realmente preencher o seu tempo. Obrigado, doutor Sérgio Boccalini. Fátima. Ok. Doutor Sérgio, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Tarde Nacional. Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer para o nosso ouvinte, que talvez a gente não tenha perguntado? Eu gostaria só de frisar realmente essa importância, né, das pessoas tomarem o cuidado com a organização dos seus lares, dos seus locais de trabalho, né, não deixando condições favoráveis para o surgimento aí de pragas, principalmente não deixando criadouros aí para o surgimento do Aedes aegypti, né, em casos mais complexos, sempre contar com o auxílio aí de especialistas, né, de empresas especializadas também, aí buscando uma solução adequada para o controle de pragas, evitar de utilizar, de consumir produtos químicos desnecessários aí, ou de forma indiscriminada para o controle dessas pragas, principalmente produtos que nós temos aí como classificados como produtos irregulares ou clandestinos, né, onde o risco de intoxicação é muito alto, né. Vou até exemplificar, né, no caso para controle de roedores, né, o chumbinho, raticidas líquidos, são todos produtos proibidos aqui, o uso proibido no Brasil, que podem levar a sérios riscos de intoxicação e levando inclusive à morte, né. Ou mesmo a questão do uso de inseticidas agrícolas em áreas urbanas, o uso de inseticidas para empresas especializadas. Então, assim, se vai recorrer a um produto químico para fazer o combate aí desses animais, que seja somente o que está à disposição nos supermercados, ali que é de venda livre, né? Para a própria segurança, né, doutor Carlinhos? Com certeza. Mas sempre buscar organizar e manter os ambientes limpos e higienizados, que isso já vai ser uma grande conquista, vai ser uma grande ação para evitar a presença desses animais. Ok. Muito agradecida pela sua participação, o biólogo Sérgio Boccalini. Uma ótima tarde para o senhor. Para vocês também, uma ótima tarde, agradeço a oportunidade, né, e precisando de alguma coisa, o Conselho Regional de Biologia da Primeira Região e a Associação dos Controladores, a APRAG, fica à disposição aí para maiores esclarecimentos. Muito obrigada. Conversamos com o biólogo Sérgio Boccalini, conselheiro do CRBio Primeira Região e vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. O Conselho de Biologia alerta aí sobre doenças